Bem-vindos todos. Meu nome é Gilberto Canaã, eu faço parte de uma comunidade judaico-nazarena, a Beit Haderer. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus viva e que Jesus, Yeshua, é o Messias Salvador. Eu não sou judeu, mas sou discípulo de um judeu, Yeshua, Jesus. Durante grande parte da minha vida, eu fugi da Bíblia. Eu não gostava de ler, de um modo geral, e em relação à Bíblia, quando lia ou ouvia, eu não entendia nada. Em relação a Deus, eu sentia uma necessidade grande de me conectar com Ele, mas não sabia por quê nem como. Demorou muito, até o dia em que eu, sozinho, muito angustiado no meu escritório, eu entendi que não tinha o controle de nada. E humildemente, no meu limite, eu perguntei para Deus: o que o Senhor quer de mim? E sem nenhuma explicação, eu peguei uma Bíblia poeirada, e que nunca havia sido aberta. Um amigo que me deu essa Bíblia, que me deu uma Bíblia de presente, mas que eu menos subestimei e desprezei. Abri aleatoriamente e comecei a ler. E uma sensação de paz, de conforto inexplicável me invadiu. A partir desse dia, eu nunca mais parei e a conexão e as experiências com Deus só aumentaram a cada dia. E a minha vida foi transformada. Por que eu fiz esse discurso? Porque eu sei que você está aqui buscando a mesma coisa, que eu demorei muito para encontrar. Essa conexão com Deus, as respostas, a paz no seu coração. Deus criou os seres humanos com esse buraco aí no seu interior, que só Ele é capaz de preencher. Então, eu te convido agora, nesse momento, para você fechar os olhos, em um pensamento mesmo. Agradece a Deus por sua vida. Abre o seu coração. Pede perdão para Ele pelos seus erros. Pergunte, faz a mesma pergunta que eu fiz: o que o Senhor quer de mim? A minha proposta aqui não é ser um professor. Eu não tenho essa competência. Mas Deus me capacitou a ser um facilitador que pode te ajudar a encurtar esse caminho. O nosso assunto aqui será a palavra de Deus que é viva, a Bíblia. Não importa qual seja a sua religião. Vamos abordar os assuntos de forma simples, reduzida e dinâmica, para que você tenha uma base para continuar os seus estudos, com mais facilidade e no menor tempo possível. Então, vou começar projetando. E lá vamos nós. Fechar meu vídeo. Antes eu queria dar um aviso. Nós não estamos aqui para convencer ninguém sobre a verdade da Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Se a Bíblia não for verdadeira, nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Portanto, nós não justificaremos as Escrituras Sagradas oferecendo provas científicas sobre Deus criando o mundo. A ciência é totalmente inferior a Deus. Veremos que Deus criou tudo do nada, através de sua palavra. Ele fez exatamente o que queria e ele é totalmente capaz de fazê-lo. A Bíblia é uma coleção de 66 livros sagrados que foram reunidos durante os séculos em uma única peça. Para facilitar a localização de passagens, os livros foram divididos em capítulos. Isso foi no século XIII, depois em versículos, no século XVI. A Bíblia foi escrita originalmente na língua hebraica e todos os seus autores são hebreus ou israelitas, hoje conhecidos, ou chamados de judeus. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus viva, contendo princípios e ensinos para guiar e aproximar a humanidade do seu Criador. A Torá, também conhecida como Pentateuco,
ela é composta dos 5 primeiros livros da Bíblia. Os mesmos de todas as Bíblias. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todos de autoria de Moisés, Moshe. Na antiguidade, os líderes religiosos de Israel, eles dividiram essa Torá, esses 5 primeiros livros, né, em 54 porções, que a gente chama de parashás em hebraico. De modo que esses 5 livros fossem estudados por completo no período de um ano, com a ministração sempre aos sábados, né? Essas porções, parashás, elas não mudam de ano a ano, de modo que as pessoas do mundo inteiro estudam sempre a mesma porção que foi reservada para aquele determinado sábado, Shabat, sábado em hebraico. A nossa congregação, a Beit Haderer, ela oferece esses estudos, tá? Essas parashás, todos os sábados, às 10 horas da manhã. E elas são ministradas pelo nosso mestre Simon Kaplun. Hoje nós vamos começar uma jornada para conhecer a base de todos os livros da Bíblia. E a base é a Torá. Porém, nós vamos fazer algo bem diferente. Nós traremos de volta e destacaremos algumas palavras originais em hebraico, que serão traduzidas em seu contexto original e que foram removidas ou mal interpretadas nos últimos 1900 anos. Ao longo do nosso estudo, né, nós citaremos as palavras em hebraico, para você já ir se familiarizando. Né? Elas serão transliteradas para o português, ou seja, elas serão escritas da forma como pronunciamos. Existem algumas regras para isso, mas é mais intuitivo na maioria das palavras. A única que eu vou citar aqui, né, que seria um problema para nós ao pronunciar, é quando vemos o CH ou o KH. Na transliteração, são lidos como se fossem 2 R's, bem arrastados. Eu trouxe alguns exemplos, né, de palavras que vocês vão ouvir muito aí. Bereshit, ou no princípio. Gênesis é o nome do primeiro livro da Torá. Shabat, sábado. Shalom, paz. Parashá, porção. Torá, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Beit Haderer, Casa do Caminho, que é o nome da nossa congregação. Mashiach, Messias. Shekhinah, presença ou glória de Deus. Pessah, Páscoa. E depois, né, os nomes aí, Moshe, Moisés, e Yeshua, Jesus. Na verdade, os nomes próprios, eles não deveriam ser transliterados, porque são nomes, né? Uma outra particularidade importante que devemos ter em mente, que é que a forma de pensamento dos hebreus, dos judeus, ela é analógica. Então, nós temos que ficar bem atentos aos padrões, repetições e modelos apresentados durante a leitura, em busca de semelhanças entre os acontecimentos. No pensamento analógico, a história é cíclica. Bem, é bem diferente, né, da nossa forma que herdamos dos gregos, que é racional e lógica. Essa forma de pensar onde a história tem início e fim. Em resumo, né, ao longo da leitura, nós devemos estar sempre atentos aos padrões de Deus, trocando a pergunta que a gente sempre faz, né, normalmente, por quê? Pela pergunta, qual é o padrão? Trouxe um exemplo para ilustrar. Né, quando você vê essa figura e pergunta, qual é o padrão? Né, você naturalmente escolhe o queijo. Mas quando você vê essa mesma pergunta, né, e pergunta por quê? Eu olho macaco, banana. Por que a banana alimenta o macaco ou atrai o macaco? Né? Rato, eu já marcaria uma ratoeira com o queijo, porque esse rato vai ser atraído para a ratoeira e eu já vou fazer minha parte no controle de pragas urbanas. Eu posso ter
olhando para a mesma figura, eu posso ter duas respostas, né? Vai depender da pergunta. Bom, isso aí nós vamos fazer por quê? Né? Que nós vamos trazer as palavras em hebraico, né? na tradução original, por que nós vamos condicionar o nosso pensamento, né? Para um pensamento analógico, né? Buscar os padrões, porque foi dentro da cultura e linguagem israelitas ou hebraicas, né? Que a Torá foi criada. E é somente nesse contexto que obtemos o entendimento adequado do que Deus está dizendo. De fato, toda a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ela foi escrita por israelitas, hebreus, e totalmente imersa na cultura judaica. Foi Moisés, um israelita, quem recebeu a Torá de Deus no Monte Sinai por volta de 1400 a.C. Embora tipicamente a gente visualiza Moisés recebendo apenas as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, né, enquanto guiava o povo israelita pelo deserto, fora do seu cativeiro do Egito. Na verdade, os 10 mandamentos, eles eram apenas um pedacinho de tudo que Moisés recebeu nas várias vezes em que ele subiu e desceu o Monte Sinai. Moisés recebeu de Deus toda a Torá, o conteúdo dos 5 primeiros livros. Torá não é uma palavra que você encontrará em nossas Bíblias modernas. E isso é uma tragédia. Em geral, onde nos textos antigos a palavra Torá aparecia, hoje você encontrará a palavra lei. Essa é uma tradução incorreta, triste e um tanto intencional, que ocorreu pela primeira vez quando as escrituras foram traduzidas para o grego e foi estimulada pelo desejo da igreja gentia, aquela não judia do primeiro século, de se distanciar dos judeus. Torá não significa lei, mas é ensino ou instrução. No entanto, em uma curiosa ironia, até os próprios judeus começaram a adotar a visão de Torá, de que a Torá era lei. Mas claro que de uma outra forma, com naturalidade, pois as instruções de Deus para os judeus é lei. Yeshua, Jesus, ele diz em João, no livro de João, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 46 e 47, todavia, de fato, se cresces de fato em Moisés, de igual modo haverias de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Olha que interessante. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Dizer, se vocês acreditam em Moisés, era uma maneira de falar. Se vocês acreditassem na Torá, Moisés e lei eram termos intercambiáveis usados pelos judeus, referindo-se à Torá. Mas o ponto é que Jesus, Yeshua, diz, ele, o Moisés, escreveu sobre mim. Yeshua estava explicando que se não cremos ou mesmo sabemos o que Moisés escreveu, e foi Moisés o autor da Torá, como devemos entender o que Jesus estava dizendo? Agora, atenção para essa outra declaração de Jesus em Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei, Torá, que nós já sabemos, ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum tio ou iud, o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. De acordo com as próprias palavras do Mashiach, Messias Yeshua. Ele não veio para acabar ou abolir a Torá. Ele veio para completá-la, torná-la plena, encher completamente, tipo completar um tanque, encher o tanque de um carro. O Antigo Testamento, que a gente pode substituir pelas Escrituras Sagradas, ela estabelece todas as premissas pelas quais entendemos o Novo Testamento. É como se fosse a Bíblia Ato 1. O Novo Testamento é formado com base no Antigo Testamento. É uma continuação do Antigo Testamento. É a Bíblia, Ato 2.
De fato, né, cerca de 50% das declarações no Novo Testamento estão no Antigo Testamento. Eles estão completamente entrelaçados. Quando lemos qualquer livro, ou assistimos uma peça de teatro, ou um filme começando do meio, nós podemos até tirar algo de bom disso, né? Mas se o contexto estiver errado, algumas conclusões estarão erradas. É isso que acontece quando tentamos entender a Bíblia, começando com o Novo Testamento. Considere o seguinte, né? As Escrituras Sagradas que Jesus, seus discípulos e os escritores do Novo Testamento estudaram e ensinaram foi o Antigo Testamento. Eu queria que isso penetrasse bem na sua mente. Aí por isso eu vou repetir. As Escrituras Sagradas que Jesus, seus discípulos e os escritores do Novo Testamento estudaram e ensinaram foi o Antigo Testamento. A Torá é o fundamento de toda a Bíblia. Como podemos começar a estudar alguma coisa e mesmo tentar compreender Deus se não começamos do começo? E é isso, né, que nós vamos fazer aqui agora. Vamos começar lendo Gênesis. Quem tiver a Bíblia pode abrir sua Bíblia ou acompanhar aqui, né, na projeção. No capítulo 1 de Gênesis, vamos ler os versos de 1 a 8. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Depois disso, disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus, ao firmamento, deu o nome de céu. Até a tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Não existe muita informação, né? Só nesses 8 versículos. É difícil segurar para não aprofundar, mas vamos lá. No princípio, Deus, Elohim, criou os céus e a terra. Deus chama à existência aquilo que não existia. Ele cria por si mesmo, do nada, conforme sua palavra. Ele é a fonte de toda a vida. Então, ele criou os céus, que é o reino celeste, e a terra, né, um planeta único e especial. O verdadeiro Deus, né, ele nos é apresentado no texto em hebraico, do primeiro versículo de Gênesis, como Elohim. Mas esse não é o seu nome, mas é um de seus atributos ou títulos. Deus, ele só revelou o seu nome para Moisés no capítulo 6 do livro de Êxodo. Isso mesmo. O nosso Deus, ele tem um nome. E eu vou dar um spoiler aqui, tá? Rapidinho. Está aí projetado o nome de Deus, né? Porque ele é citado mais de 6.000 vezes nos livros originais do Antigo Testamento. Né? Olha que absurdo. E para você entender o hebraico, ele é lido da direita para a esquerda. Né? Aqui nós temos 4 letras que representam o nome de Deus. Yud, Re, Vav, Re. Né? Esse é conhecido como tetragrama, que são 4 consoantes. E é impronunciável. Então, na transliteração, né, nós usamos Yahvé, tá, como o nome de Deus. Mas as traduções, né, o que você vai encontrar no lugar dessa palavra? Você vai encontrar Deus, Senhor, Eterno ou Adonai. E mais uma curiosidade, né? A palavra Deus não é nome de Deus, mas um título, tipo presidente, general, etc.
Elohim é uma palavra hebraica que se refere ao único Deus verdadeiro, mas também ela é usada ocasionalmente quando se fala de deuses falsos, dependendo do contexto, né? Claro. Palavras terminadas em im, em hebraico, podem estar no plural ou denotar grandeza, desculpa, ou majestade, tá? A terra, entretanto, se tornou, ou estava, sem forma e vazia. A escuridão, opa, não coloquei aqui, desculpa. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Se você prestar atenção na redação, né, com a ajuda da tradução correta também, fica claro que os céus e a terra foram criados antes do primeiro dia daquilo que nós chamamos de criação. A melhor tradução para a Bíblia, na Bíblia, né, na palavra hebraica haitá, é se tornou, ao invés de era, é se tornou. Se a terra se tornou, é porque ela já existia antes dessa criação, né? E passou a ter um estado diferente do que tinha antes. E antes de se tornar vazia, já teve vida. E a prova disso é que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, que já estavam ali. Aí a pergunta de ouro: quanto tempo a terra ficou ali? Sem vida, sombria, caótica, até que em algum momento Deus decidiu reacender a vida nela. Milhões, milhares, bilhões de anos? Não sabemos. Mas nós temos provas, né, que já houve outro tipo de vida nesse planeta. Basta a gente visitar os museus de história natural, né, para ver os fósseis de animais gigantes. Os cientistas dizem que a Terra tem milhões de anos. Pode ser. Mas essa nova criação, que começa ali no versículo 3, não tem essa idade toda. De acordo com as genealogias descritas na Bíblia, desde Adão, o ser humano tem cerca de 6.000 anos. Concluindo, não temos informações do que aconteceu e nem quanto tempo passou entre os versos 1 e 2. Mas sabendo que o nosso Deus cria tudo de forma perfeita e ordenada, certamente foi algo muito trágico, que destruiu tudo na Terra de forma súbita. Claro que com o consentimento de Deus. Eu queria destacar duas palavras, né, que nós reencontraremos outras vezes na Bíblia, e eu vou tentar explicar o seu significado. Roshek, trevas, escuridão. Uma escuridão tão densa que pode ser tocada e que carrega algo espiritual pesado e ruim. Foi uma das pragas de Deus para o Egito antes do Êxodo. A gente vai estudar isso um pouco mais na frente. Terrom, águas das profundezas, que se encontravam na superfície. Foram usadas por Deus, junto com a chuva, no dilúvio, durante o evento da Arca de Noé. Então guarda isso aí que nós vamos estudar isso novamente. E haja luz. Chega. Vamos colocar ordem nesse caos? No primeiro dia, Deus criou a luz. No entanto, foi no quarto dia que Deus criou o sol. Então, que luz é essa? A palavra hebraica para luz é or. Essa palavra não significa um objeto que emite luz, como o sol, a lua, ou as estrelas, ou a lâmpada. Significa iluminação. Quando a Bíblia diz que Deus é luz, diz que Elohim é or. Essa palavra ela está intimamente associada à vida, à alegria e ao bem. Deus criou a luz e viu que era bom. Então, essa luz foi separada das trevas. Somente a luz é chamada boa. As trevas eram um estado insatisfatório, um caso contrário. Deus não teria criado a luz se não fosse insatisfatória as trevas. Pelo menos a escuridão aparentemente não era capaz de sustentar a vida. E todas as coisas que vão contra a vida, elas são consideradas contra Deus. Roshek carrega nele o sentido de cegueira, miséria, falsidade, ignorância,
significa algo que leva à morte e destruição. Então, quando Deus criou a luz, or, né, ele criou iluminação, um requisito básico para a vida. E depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento, raquia, e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram acima. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento, raquia, deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Raquia significa teto superior de água. A terra era envolvida com água. Nós veremos mais na frente também no episódio lá de Noé, o dilúvio, que foi uma catástrofe sob o comando de Deus, que foi uma chuva incomum. Primeiro que não chovia no planeta até então. Foi o rompimento dessa bolha raquia somado ao terron, aquelas águas da profundeza, que inundaram toda a terra e exterminaram a vida no planeta. Abri um parêntese aqui por uma curiosidade. Os hebreus, incluindo a comunidade judaica de hoje, eles sempre contaram o dia como início ao pôr do sol, terminando no próximo pôr do sol. Ou seja, o novo dia começa no início da noite. Naturalmente, isso é totalmente diferente de escolhermos a meia-noite como o início e o fim de cada dia. E também é diferente da nossa tradição de que amanhã é o começo de um dia e a noite o fim. Então, para os hebreus e os judeus, até para Deus, o dia tem início no pôr do sol e término no próximo pôr do sol. Vamos ler os versos, até o verso 25 do capítulo 1, mas eu queria que vocês prestassem atenção a uma frase. Conforme suas espécies. E quantas vezes será citada no texto? Isso é uma dica, tá? Quando vemos muitas repetições nos textos bíblicos, quer dizer que devemos redobrar nossa atenção, porque é muito importante. Então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num lugar só, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca e a massa das águas que se haviam juntado ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie e árvores que produzem frutos cujas sementes estavam neles, de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais, para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: fervilhem as águas com fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoavam as águas, em conformidade com as suas muitas espécies. E todas as aves, também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o quinto dia.
E disse Deus que a terra produza seres vivos segundo as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo as suas espécies, os rebanhos domésticos conforme as suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Contaram aí? Contei 10 vezes. E só um parênteses, né? Aqui quando fala aves, aves aqui né, a tradução no original no sentido genérico para insetos também. Né? Eles são incluídos aí os insetos que voam, tá? São incluídos aí nessa palavra aves. Olha só, Deus sabia que parte da humanidade seria contra ele, né? E tentariam implantar uma filosofia para colocá-lo de lado, desacreditá-lo, né, como criador. E Deus foi bem claro, não existe evolução de espécie, porque tudo foi criado conforme a sua espécie. Macaco foi criado como macaco, galinha como galinha, né? E toda a criação conforme a sua espécie. E então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, à imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a criação e eis que tudo era muito bom. Assim houve a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Vocês notaram, né, que os animais e os seres humanos eles foram criados vegetarianos, né? Bom, e o que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus, né, como está descrito ali no verso 26. Semelhança, demut, significa que recebemos alguns atributos, valores e virtudes que Deus possui. Criatividade, capacidade de gestão, poder, etc. Deus criou e tornou o homem único entre todas as criaturas. Somente o ser humano tem uma vontade inata e a capacidade de conhecer a Deus. Imagem, Tselen, significa cópia, tipo xerox mesmo. Reprodução daquilo que pode ser visto, palpável. Então, para se ter uma Tselen, é preciso de um molde ou um modelo. Mas não pensa você que Deus, né, ele não é aquele velhinho de barba branca sentado no trono, por favor, né? Deus é insondável, ele é espírito, né? A gente não consegue nem imaginar como ele é. Ele é espírito e ele não tem forma. Para aumentar o enigma, né, o verbo aí está na primeira pessoa do plural. Nós façamos. Né? E a pergunta que fica assim, quem estava com Deus durante a criação? No Novo Testamento, né, no livro de João, no capítulo 1, o apóstolo João ele explica, ou esclarece que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. Nele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a de unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Bom, nós sabemos sobre quem João escreveu. Né? Se você substituir a luz e a palavra por Jesus, Yeshua, né? Você vai ver como é que tudo se encaixa. Eu queria que você refletisse sobre isso, né? E no próximo encontro, nós vamos descobrir mais detalhes, né, sobre a criação do homem e da mulher e a conexão de Yeshua nessa criação. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, nós estaremos aí prontos para te receber. Escreve para a gente, né? Tá aí o e-mail, torá@gmail.com. E até a próxima.